Bom, então é isso. Estamos ao vivo, diretamente do Portal Disparada, hoje nessa conversa tão bacana com nossos amigos Fausto Oliveira e Paulo Gala. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todos vocês que esperaram. Nós atrasamos uns 5 minutinhos aqui, nós estamos com alguns problemas físicos aqui entre nós, mas agora está tudo ok. Eu queria pedir de antemão a vocês para se inscreverem no canal do Portal Disparada, ativar o sininho. É natural, a gente não fala isso porque é youtuber, mas é porque precisa mesmo, para chegar a nossa informação até vocês, o nosso conteúdo até vocês. É importante que vocês se cadastrem, se inscrevam e ativem o sininho. Então, vamos ao que interessa logo. Eu queria primeiramente agradecer a presença e já apresentar os nossos candidatos, não, nossos convidados. Primeiro, Fausto. Uma boa tarde, Fausto. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Zácara, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez na live do Disparada. Falar do nosso curso, né, o Crônicas da Guerra Industrial. Tem 3 ou 4 meses já que eu e o Paulo estamos aí na labuta gravando as aulas e foi super esforçado, mas acho que a gente conseguiu montar um material muito legal e bacana e, para nós é uma honra ter uma live de estreia desse curso com vocês. Obrigado aí. E também agradecendo o nosso querido parceiro Paulo Gala. Um grande abraço. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui para fazer essa conversa contra o livre mercado. Os últimos, né? Os arautos contra o livre mercado. Vamos lá. Gente, vamos supor da seguinte forma. Eu queria que vocês explicassem. Aí vocês vão fazendo esse bate-bola, vocês já estão treinados e já estão ali, uma dupla de ataque aí já está 100% sincronizada. Eu queria falar para vocês qual é a diferença do curso, do Crônicas da Guerra Industrial, para os outros, para um curso. Eu queria falar assim, ele é um curso acessível a todos os públicos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pode falar, quem se sentir à vontade de falar primeiro pode me interromper aqui, não tem problema. Deixa eu começar fazendo o elogio do Fausto, que é a explicação de por que esse curso é diferente dos outros, e aí depois o Fausto fala sobre ele mesmo, né? A grande diferença desse curso é que ele não tem um economista, né? E isso eu considero uma grande vantagem desse curso, né? Porque os economistas são seres muito abstratos, né? Eles ficam pensando em modelos e mecanismos, né? Enquanto que o Fausto, conhecedor que é da realidade, está menos preocupado com isso e está mais preocupado em entender o mundo como ele é, né? Ele trabalhou a vida inteira com indústria, né? Ele é talvez um dos maiores conhecedores de indústria hoje no Brasil, mas não só da indústria brasileira, da indústria mundial, né? Porque os industriais brasileiros também estão muito obsoletos, né? É importante dizer isso, né? O Fausto, ele é um industrialista da fronteira tecnológica, né? Ele conhece o que está acontecendo lá na fronteira tecnológica, né? Ele está dentro das empresas, dentro das tecnologias, então ele conhece como ninguém. E, para mim, né, que sou um economista, é incrível poder, e obviamente que eu trabalho, tenho experiência profissional, prática, trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos já, e tenho muito apreço por isso, mas é legal ver da parte industrial, que eu tenho muito menos experiência, para não dizer que eu tenho praticamente nenhuma de ter trabalhado na indústria, é legal ver o que o Fausto nos mostra, né? Porque ele mostra o coração da indústria, ele abre essa caixa preta tecnológica e nos mostra por que as indústrias e as empresas brasileiras não conseguem competir com as outras indústrias no resto do mundo e, portanto, por que a gente continua sendo um país pobre, né? Não conseguiu se desenvolver, né? Pô, Fausto, agora complementa aí, porque a propaganda tua já foi feita aí. Cara, eu entendo. O que o Paulo fala, basicamente, é um pouco a razão desse nosso trabalho conjunto, né? Dessa nossa união aí pela divulgação dessas ideias, né? Eu, quando recebi o convite para fazer um curso com ele, assim, eu vou dizer para você que eu me surpreendi um pouco, porque, tudo bem, a gente se dá muito bem ali no YouTube, conversa bem, etc, etc, mas justamente tinha isso. Eu ficava, eu não sou economista, né? Eu sou um jornalista com muita experiência no jornalismo econômico e que, de um certo momento na carreira, enveredou pelo que eu chamo de jornalismo industrial, mas não sou economista. Aí eu fiquei pensando, mas o que esse cara quer fazer um curso comigo, né? O que eu tenho para ensinar? E aí, batendo bola, fomos, né, descobrindo, afinal de contas, qual era o interesse. O interesse, para minha surpresa, é justamente esse, quer dizer,
é uma informação que não está disponível, né? Eu posso te falar, Renato, que é o seguinte, o jornalismo industrial ele é muito de circulação restrita, entende? Assim, são revistas, sites, existe, na verdade, um montão de produtos de comunicação, né, de setoriais, como a gente chama, né, ou industriais. Só que eles têm circulação restrita às empresas, aos executivos das empresas, aos fornecedores, etc. Então, existe ali todo um cabedal de informação, né, tecnológica, um cabedal de informação comercial, um catálogo enorme de coisas, entendeu? Que deveria estar aí, entendeu? No jornalismo aberto, no Valor Econômico, no UOL, na Folha de São Paulo, nas suas editorias de economia. Por quê? Porque essa é a economia real, né? Essa é a economia que produz valor, essa é a economia que gera o emprego, essa é a economia que produz a diferença, afinal de contas, entre os países, né? Só que nada disso está mostrado, nada disso aparece, porque fica restrito, né, a um grupo de executivos, proprietários de empresas, etc, etc. E aí eu tomei a decisão e falei, cara, eu vou quebrar com isso, eu vou quebrar essa porteira, entendeu? Eu vou levar essa informação para o grande público. Daí nasceu o projeto lá da Revolução Industrial Brasileira, que é isso, né? Então, quando o Paulo me convida, eu fiquei pensando, pô, mas fazer um curso com economista sem ser economista, e foi quando eu vi que, na realidade, essa informação sobre empresas, sobre tecnologia, ela realmente tinha um valor porque ela é muito restrita. Então, ela é como dizem os economistas, um bem escasso, né? E aí isso adquiriu um valor. A gente acabou formatando, né, uma maneira de apresentar isso. E eu quero te dizer o seguinte, assim, eu realmente acho que o curso ficou bacana porque ele, como você pergunta, ele tem justamente essa característica, ele é acessível. Ele não é um curso sobre economia ou sobre termos muito abstratos. A gente até usa, claro, um conceito aqui, outro ali de economia, claro, para falar de desenvolvimento, coisas que interessam a todos nós. Mas vou te falar que, pelo menos assim, na parte que fala dos casos práticos, olha, é um grande elenco de exemplos práticos para a pessoa entender qual é, afinal de contas, a diferença, né, entre uma economia rica e uma economia pobre, entre uma empresa que é realmente líder, competitiva, e uma empresa que está só seguindo atrás, entendeu? No máximo ali fornecendo, entendeu? Participando de uma etapa de menos valor, né, na cadeia produtiva. Então, tem milhões de casos. A gente pode se divertir aqui também colocando alguns casos que eu elenquei lá no curso, né? Porque é um curso saboroso, é um curso que ficou interessante de ver por causa disso, né? Como que se dá, de fato, a batalha, a disputa ali na fronteira tecnológica, entendeu? A gente traz casos disso e mostrando os efeitos de como é que isso vai implicar para um país como o Brasil estar na situação que está e como é que um país, por exemplo, como a Suécia, como a Alemanha, como os Estados Unidos, está na condição em que estão, né? Mas é por aí, entendeu? É um curso E o que é legal, que ele é um curso que desvenda, né, Fausto? Porque isso eu sempre costumo falar para meus alunos, né? O desenvolvimento econômico, ele não é muito visível a olho nu. Quer dizer, claro que quando você vai para a Suíça, para a Suécia, para a Alemanha, você repara que a rua é limpinha, que não tem sujeira, que a fiação é enterrada, que tudo é silencioso. Então você sente a riqueza no ar, mas você não consegue enxergar ela, porque quando você entra no McDonald's, você vê que é tudo igual. Quando você vai num restaurante, você vê que é igual. Quando você vai no hotel, quando você olha as atividades econômicas que estão ali a olho nu, você não percebe muita diferença, porque as atividades econômicas que são feitas lá, que você consegue ver, também são feitas aqui no Brasil. O truque é você enxergar o que está acontecendo lá atrás, nos bastidores, que é o que a gente mostra no curso. Por exemplo, você vai na Suíça, você passeia de carro, tive várias vezes lá, você vê vaquinha, você vê o restaurante com o relógio Cuco, e aí você fala, pô, por que a Suíça é tão rica assim? Você não consegue enxergar a olho nu. A riqueza da Suíça está justamente na retaguarda produtiva industrial. Quando você olha a indústria de mecânica de precisão, dos fármacos, dos químicos suíços, daí que você enxerga. Só que a pessoa comum ela não consegue ver isso, né? Então você precisa mergulhar no setor industrial, que primeiro que ele é invisível, e mais do que mergulhar no setor industrial, a gente não está nem falando do industrial de consumo, né, Fausto? A gente está falando do industrial empresa a empresa, que está ainda mais escondido. Isso. Então, você não imagina o que é uma máquina perfuratriz finlandesa que está lá no subsolo brasileiro fazendo o metrô de São Paulo. Ninguém foi lá ver. Às vezes até sai uma matéria na Folha, né? Mas é aí que está o coração da riqueza da Finlândia. E isso as pessoas não conseguem enxergar, nem muito menos a imprensa brasileira discute do ponto de vista econômico, né? Não. Então,
o curso ele meio que mostra essa galinha dos ovos de ouro que está escondida lá e que as pessoas não enxergam, porque é isso que produz o desenvolvimento econômico, né? Não é o chapeiro de Zurique ou o barbeiro ou o cara que tira cafezinho lá em Geneve, né? São as potências que a gente mostra no curso que estão no setor manufatureiro suíço, né? Isso aí. E você sabe que, na realidade, o meu trabalho, né, como jornalista industrial, é exatamente ir cobrir esses setores, porque eu posso dizer uma coisa assim, que eu não tenho números para provar, mas o grosso da riqueza, né, produzida no mundo não está naquilo que você, como indivíduo, consome, né? Está naquilo que as várias empresas precisaram consumir para produzir aquilo que você, na ponta final, consome, né? Então, são as cadeias produtivas que a gente precisa olhar, né? Aquelas que são anteriores ao produto final. E é justamente nisso que eu acabei me especializando, né? Nessa imprensa de nicho, né? E que eu estou colocando assim toda a carne na churrasqueira, entendeu? Nesse curso. Por exemplo, aí das perfuratrizes, da eletrificação do veículo. São tudo questões que ficam restritas porque são negociações entre empresas, entre grandes empresas, né? Só que eu, né, e meus colegas jornalistas somos chamados lá para ir escrever as revistas setoriais, né? E nessa a gente acaba produzindo uma informação que está fechada. Então aí a gente agora está abrindo essa informação de maneira didática. Na verdade, ela está aí, né, Fausto? É que assim, até brinco, depois que eu conheci o Fausto, quando eu ando na rua agora, meu comportamento é diferente, porque cada vez que eu vejo uma máquina, está construindo um prédio, tem um trator, a máquina que for, eu vou lá ver a marca da máquina. E nunca eu consigo achar uma maldita máquina brasileira, assim. Eu estou injuriado, porque eu rodo o Brasil e não consigo achar uma máquina produzida no Brasil, especialmente as mais sofisticadas, né? Então, tá aí, né? Mas a gente precisa de alguém como o Fausto para nos mostrar, né? Falar, olha, repara bem, você vai ver tudo que é difícil de maquinário, o Brasil não produz, ele importa. Por isso que a gente é pobre, né? Então, isso é interessante. Eu queria pegar esse insight de vocês já para a gente... É claro que o nosso público tem a curiosidade de que vocês falem um pouco também dos casos específicos, que é aquela coisa meio de programa de auditório, jogar para vocês, falem aí alguma coisa tal. Mas é importante para a gente poder... para o pessoal poder entender. E eu queria, antes de tudo isso, eu queria fazer uma pergunta muito simples para vocês, mas é meio padrão do brasileiro médio. Por que a indústria importa? Quer dizer, qual a diferença de produzir R$1 milhão em soja ou R$1 milhão em produtos industriais? Assim, eu queria fazer essa pergunta para vocês, queria que vocês tentassem explicar para o nosso público essa diferença e essa importância. Não, de uma maneira muito simples, a produção industrial ela tem conteúdo tecnológico, né? E o conteúdo tecnológico é o que dá poder para as empresas de cobrar preços mais caros e pagar salários mais altos, né? No final do dia, o nível elevado de salário, o nível elevado de lucro de uma empresa vem do conteúdo tecnológico que ela domina, né? Então, o setor industrial ele tem mais domínio de conteúdo tecnológico e outras coisas que vêm com esse pacote, que é economia de escala, economia de escopo, né? Coisas que trazem muito poder de precificação, de mercado e de lucro e que acaba transbordando para os salários. Algo que a gente não vê, por exemplo, nos serviços tradicionais, né? Você nunca verá um garçom ganhando mais do que $1.000. Você verá várias vezes um engenheiro ganhando $15 mil, $20 mil, né? Então, quando você olha as profissões e os salários, você vai reparar que sempre que há muito conteúdo tecnológico envolvido, há salário muito alto, né? E sempre que não há conteúdo tecnológico envolvido, não há salário alto, nem lucro tão alto. Então, o setor industrial ele é o grande puxador de salários da economia. É ele que puxa a estrutura salarial para cima, especialmente se você tem essas indústrias que a gente mostra no curso, né, Fausto? Que são as indústrias de conteúdo tecnológico altíssimo, que estão na fronteira tecnológica. Essas mesmas que a gente não tem, né? Então, nenhum país é rico sem ter indústria de conteúdo tecnológico próximo da fronteira, né? Por isso que a gente diz que a industrialização é a escada para o enriquecimento econômico, né? E você sabe uma coisa, Zacra, complementando a resposta do Paulo, se você olhar o panorama produtivo, né, da indústria brasileira no mundo, no Brasil de hoje, você pega, por exemplo, tem uma aula no curso que fala sobre a indústria cimenteira. O Brasil, como país grande geograficamente, ele montou uma indústria cimenteira, que é uma coisa muito básica, né, um material muito básico, serve para construir basicamente qualquer coisa que existe nas cidades, nas estradas e tal. E, portanto, né, você poderia dizer, bom, então se o Brasil tem uma indústria cimenteira, menos um ponto para se preocupar, né? Porque é uma indústria, não tenha dúvida, é uma indústria. O problema é o seguinte, a gente aborda isso no curso, né?
Tem indústrias e indústrias, porque uma indústria cimenteira é basicamente uma extratora de minérios, né, que é calcário, né, e outros, argila e tal, e ela processa esse minério para produzir, então, em série, né, ou o cimento a granel, aquele que vai no caminhão, ou o saco de cimento para você fazer uma obra na sua casa. Tudo bem, legal. É óbvio que é bom ter esse tipo de indústria, mas o problema é que a indústria cimenteira, para se consolidar num país, ela precisa investir um capital absurdamente alto em sistemas de maquinário, equipamentos de processamento muitíssimo tecnológicos e muito caros, né? E esse equipamento e esse ferramental para produzir o cimento que ela vai fazer industrialmente é que é o coração tecnológico da indústria cimenteira. Então, por exemplo, o forno de cimento, né? Dá um exemplo, o forno de cimento, o que ele faz? Isso. O forno de cimento, basicamente, ele recebe a argila e o calcário extraídos de uma pedreira, né? Vai assar aquilo numa estrutura rotacional, né? Aquilo é assado num calor de, se não me engano, 1.600 graus, né? Aquilo se transforma quimicamente, então, num material novo, chamado clinker, né? E esse material moído é que vira o cimento. Ora, fazer esse processo de transformar argila e calcário em clinker e depois transformar em cimento é um processo industrial que tem um certo valor, mas muito mais valor vai ter aquele que produziu o forno de cimento e o triturador do clinker, entende? Que é feito aonde? Que é feito aonde? No Brasil. Não é no Brasil. Não é no Brasil que faz esse forno, aí não. Aí é que tá, né? Aí a gente ilustra no curso, né? Que tem uma marca dinamarquesa, que é a FL Schmidt, que produz os melhores fornos cimenteiros do mundo, né? E vende para países como o Brasil, como a Argentina, como o México, né? E tantos outros que são produtores de cimento. Mas aí Fausto, fornos de cimento. Desculpa te interromper, cara, mas olha só, a Dinamarca tem 5 milhões de almas. Os malditos dinamarqueses fazem um forno de cimento que vai a 1.500 graus. No Brasil tem 210 milhões de carapalhas. Um desgraçado conseguiu fazer um forno desse tipo. A renda per capita da Dinamarca é $50 mil. No Brasil é $10 mil. Por quê? Porque aqui a gente processa cimento. Lá eles fazem máquina de cimento. Então essa é a tônica do curso, né? E, obviamente, que o livre mercado não vai nos ajudar a bater os dinamarqueses. A gente vai continuar apanhando dos dinamarqueses, no caso, né? Se você pegar esse caso específico, né, o livre mercado ele basicamente determina que nós vamos continuar comprando forno de cimento para produzir cimento, né, para consumo interno, para obras, etc. Né? E os dinamarqueses vão continuar ficando ultra ricos a ponto de se dar ao luxo de sequer produzir cimento. Porque com todos os fornos de cimento vendidos... Isso é uma injúria, né? Isso é uma humilhação, né? O cara nem cimento faz. Não, e veja, eu posso falar uma coisa para você, assim, se você fizer uma pesquisinha nos sites das cimenteiras brasileiras, se bobear, não vi isso especificamente, mas se bobear, você vai encontrar algum release lá muito, né, orgulhoso, eles batem no peito com orgulho de produtor, dizendo assim, exportamos para a Dinamarca, por exemplo. Beleza, legal que você exportou para a Dinamarca, mas e cadê o forno cimenteiro que você comprou da Dinamarca antes por bilhões? Entende? Então é um pouco esse tipo de contradição, Renato, que a gente coloca no curso e ilustra com casos práticos tipo esse. Isso é incrível, aí, porque... Só um minutinho, Paulo. Vai lá. Eu vou te jogar justamente essa agora, Paulo, que é o seguinte... Porque o pessoal do livre mercado, os arautos do neoliberalismo... os amantes da mãe mercado, esse pessoal todo, eles vivem falando que não há diferença. Quer dizer, a nossa parte da divisão internacional seria produzir esse tipo de mão de obra, esse viralatismo, que ainda existe pessoas brasileiros que fazem o serviço para grandes países, para outros países, de defender esse tipo de agenda. Quer dizer, o pessoal fala que é a mesma coisa, produzir X de material industrial e X de soja, por exemplo. Então, isso eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão dos salários, mais uma vez, para entrar na cabeça do nosso espectador, de como isso influencia diretamente na vida dele, no final, na ponta do iceberg, às vezes até mesmo no cara que presta serviço, como essa cadeia reverte num país desenvolvido. Exatamente. Então vamos nesse exemplo que tá da aula de cimento, que a aula de cimento é apenas uma das aulas, né? A gente tem lá mais de 40 aulas, né? Mas essa aula do cimento é maravilhosa, que o Fausto resgatou aqui,
Porque pega agora o funcionário brasileiro que trabalha na fábrica de cimento. O funcionário brasileiro que trabalha na fábrica de cimento, ele deve ganhar, o Fausto me corrige aí que ele tem os números na cabeça, mas ele deve ganhar não mais do que, em dólares, né, traduzindo o salário para a gente comparar, fazer comparação internacional, não mais do que R$ 5.000, que deve dar uns $1.000 por mês o salário. O garçom do restaurante no Brasil ganha não mais do que R$ 2.000, né? Ou seja, ele ganha $400, né? Então a gente conseguiu tirar, se a gente tirou muito garçom e pôs na fábrica de cimento, já melhorou, porque saiu de $400 para $1.000. Só que o engenheiro dessa empresa, que eu não consigo decorar o nome, aliás, nenhuma delas eu decorei, o Fausto sabe todas, essa empresa lá na Dinamarca, o cara que trabalha lá, na média, ganha pelo menos uns $10.000, porque ele é um engenheiro altamente capacitado, que produz um forno que vai a 1.500 graus virando, não é? Porque ele não é um forno parado. Se você tentar na sua casa fazer um forno que vira a 1.500 graus, você vai reparar que não é uma tarefa trivial. Então, o funcionário dessa empresa na Dinamarca ganha $10.000 por mês. Por isso que a Dinamarca é rica. Agora, pega a fazenda de soja. O que tem na fazenda de soja? Tudo mecanizado, tem no máximo um cara que pilota ali um trator ou uma plantadeira, não emprega praticamente ninguém. O motorista do trator não vai ganhar mais do que R$ 2.000, R$ 3.000, praticamente igual ao garçom. Alguma coisinha você vai pagar de um agrônomo que te ajuda a fazer correção de solo e colocar algum químico, né, e acabou. Então, a economia da soja não paga salários elevados, a economia do restaurante não paga salários elevados, a economia do processamento de cimento, da fábrica de cimento, não paga salários elevados. Agora, a economia da máquina do cimento, do forno do cimento, paga salários muito elevados. E é esse setor da galinha dos ovos de ouro que a gente justamente não tem na economia brasileira, que é o que os economistas chamam de indústria medium tech, indústria high tech, ou até mesmo os serviços que a gente explora no curso, serviços super sofisticados, que estão lá na fronteira tecnológica. Então o Brasil é pobre porque ele não tem fronteira tecnológica, ele paga salário baixo porque ele não tem fronteira tecnológica. Então, é interessante isso que você estava me falando, e eu queria que vocês também falassem um pouco de exemplos de países que fizeram essa substituição, de ser uma economia mais primária para ser uma economia mais sofisticada, e falar se vocês abordam esse tipo de processo de industrialização tardio no curso de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Fala dos nórdicos, Fausto. Dos nórdicos? Pô, olha, o caso dos nórdicos, em geral, é muito bacana pelo seguinte, porque ali, por exemplo, peguemos a Suécia. A Suécia tem algumas das empresas mais especializadas do mundo em manipulação de metais, né? O que eu quero dizer com isso? Eles fazem processos em que eles conseguem transformar minério, né, em todo tipo de artefato, tá? Seja para o bem de uso intermediário, ou seja, artefatos para produzir outras coisas, ou de uso final, artefato para o uso das pessoas, né? Seja como for, eles têm a arte, né, a indústria, né, a destreza de produzir coisas metálicas, né, com uma fineza muito, muito, muito especial, que faz deles, né, coisa rara, única no mundo. Ora, simplesmente tem um percentual altíssimo das minas de minério de ferro da Europa, né, estão localizadas no território onde hoje, e há muitos anos, é a Suécia. Então, eles, a partir da existência do recurso natural, se especializaram na manipulação daquilo e se transformaram em grandes produtores de soluções para a mineração, né, como são até hoje, que envolve perfuração e tratamento de rochas, forja de metais, né? Tratamento do minério para utilização em diversos tipos de processo, e aí vem toda essa questão que o Paulo gosta de colocar das grandes fabricantes de equipamentos pesados, né? Para tratamento de commodities agrícolas, ou commodities minerais, perdão. Então tem esse lado dos nórdicos, empresas como Sandvik, como Metso, como Atlas Copco, como Volvo. Tudo isso é fruto do aproveitamento da vantagem do recurso mineral, porém lá atrás, né? Isso foi feito, foi usado como um gancho para uma industrialização muito inteligente da parte dos suecos e dos demais nórdicos, né? Agora, eu queria puxar esse ponto que você falou aí, porque tem uma vertente do curso que eu considero especialmente interessante para o público brasileiro, que é o seguinte, né? A gente aborda casos de empresas de países emergentes
que estão conseguindo se aproximar da fronteira tecnológica, né? Então, tem uma aula especificamente que eu trato só disso, né? E menciono empresas da Turquia, da Índia e, obviamente, da China, né? Para mostrar como também seria possível para o Brasil fazer esse caminho, né? Então, por exemplo, uma empresa turca chamada Murat, né? Ela é hoje uma empresa fabricante de bens de capital, ou seja, maquinários, né? Bens intermediários, para corte de precisão de metais, né? A Turquia tem uma tradição na metalurgia, a Turquia é um país tradicionalmente metalúrgico, né? Toda aquela região tem essa tradição da fundição, né? Para fazer aqueles objetos bonitos, né? Os objetos antigos, né? De artesania, né? Metálica, né? Que tem muito no mundo árabe, na Turquia, nos magrebinos, etc, etc. E, aproveitando-se dessa tradição e da disponibilidade do conhecimento da forja, né, da metalurgia, eles começaram a produzir perfis de alumínio para construção civil, por exemplo, esquadria de janela, beirais, né, tubulações para, por exemplo, corrimão, etc. Só que, veja, perfis de alumínio para essas coisas são produtos de baixo valor, né? São produtos muito comuns. Basta você ter uma máquina que corta o perfil, né, do alumínio, que você tem que comprar o alumínio já pronto, né? Aí você tem uma máquina que corta o perfil e você fala para o seu cliente, está aqui um corrimão, está aqui uma esquadria de janela. Tudo isso é muito trivial, muito comum, portanto, não complexo, portanto, de pouco valor, né? Sabe o que a Turquia fez? Começou a investir, e aí a participação do governo turco e das associações empresariais turcas conjuntamente é muito importante, eles começaram a transformar essa estrutura produtiva da produção do perfil de alumínio em uma indústria de máquinas para corte de precisão de metais. E hoje, a Murat, por exemplo, que eu mencionei, que eu falo no curso, é uma empresa turca que consegue ser vendedora de máquina para corte de perfis de alumínio, né, para outros lugares, para a própria Turquia e outros lugares. Ou seja, a Turquia saiu daquilo que a gente chama, né, da concorrência perfeita, né? Todo mundo faz a mesma coisa, né, que seriam os perfis de alumínio para a esquadria de janela, para virar a produtora do bem de capital que vende para muitos lugares que não têm essa tecnologia, né, que precisam cortar perfis de alumínio para os seus edifícios, para os seus shopping centers, para o corrimão das suas escadas, etc, etc. Então, assim, essa aula que eu chamei de aula dos emergentes em luta mostra como, apesar de difícil, é possível chegar ao ponto de você constituir um tecido produtivo capaz de superar essa barreira, de conseguir se aproximar da fronteira tecnológica, agregar valor ao seu produto e sair dessa condição miserável, onde não se pagam bons salários nunca, e se tornar um tecido produtivo que trata bem o seu povo, né? Que emprega as melhores cabeças, começa a gerar demanda por pessoas mais qualificadas e gera, portanto, né, riqueza e desenvolvimento, né? Porque é disso que se trata, todo mundo está indo atrás disso, né? Então tem esse caso também, que é muito interessante. Agora, isso daí sem o Estado não é possível, porque o cara que chega atrasado, as empresas do país atrasado, ela já é uma perdedora na corrida industrial. Então, por isso que a gente faz a crítica do livre mercado. O livre mercado, ele é um mantenedor de status quo. Eu não sou contra o mercado, nem o Fausto. A gente trabalhou a vida inteira, a gente nunca foi funcionário público, né, Fausto? Eu trabalhei no mercado a vida inteira, você também. A gente admira o mercado. Só que a gente conhece o mercado a fundo, a gente sabe que o mercado não é a brincadeira de amigo secreto, onde cada um leva o seu presentinho e ganha o seu presentinho. O mercado é um cenário de pancadaria muito assimétrico, né? Em que as forças de mercado contribuem para que haja uma manutenção e uma concentração das estruturas, e não uma dissipação das estruturas. Então, esses mercados todos que a gente estuda, eles já estão concentrados, e daí vem a dificuldade dos países emergentes, né? Então, no livre mercado, o rico ganha e o pobre perde. Esse é o resumo da ópera, né? Eu acho que vale aquela metáfora que a gente usava quando a gente estava fazendo, né, as gravações, a gente se comunicava por longos áudios de WhatsApp e tal, e mensagens, que é aquela metáfora do MMA da globalização, né? O MMA é uma das lutas mais agressivas, né? Quando o sujeito derruba o outro, ele vai para, né? Ele vai para esmagar, né? E o mercado mundial é exatamente assim. Eles não estão para brincadeira. Ninguém vai deixar, entendeu? O Brasil de uma hora para outra chegar a um ponto decente. Não, eles não têm essa, não vão deixar.
Né? Então, enquanto tivermos na lona, eles vão continuar socando e arrancando nosso sangue, sim. Né? E é isso que o Paulo falou aí, é o MMA da globalização, o jogo é bruto. Eu queria o Estado que pode defender, né? Vai lá. Não. Eu queria fazer um elogio a vocês, porque eu acho que vocês estão conseguindo tornar isso, as metáforas que vocês estão utilizando, são coisas que ficam fáceis para o público médio entender, que é uma dificuldade que eu noto sempre, e eu sou... o pessoal aqui que acompanha o Disparada sabe que minha especialidade é comunicação, eu não sou ligado a muito especificamente da economia e da economia industrial. Só que o que me deixa... O que eu fico feliz e estou elogiando vocês publicamente aqui é porque vocês estão conseguindo, de fato, tornar esse um assunto mais popular. Eu acompanho o trabalho do Fausto também há algum tempo, do Paulo, que todos nós acompanhamos. O do Fausto, eu já falei isso pessoalmente, eu já falei isso para ele já na outra vez que nós falamos, que eu acho isso incrível, eu acho que é necessário para uma tarefa de construir uma geração preocupada, de fato, com esses assuntos. Que é uma coisa que com a ditadura militar, esse pensamento brasileiro, pensamento independente brasileiro, pensamento nacionalista de verdade, no quesito de se preocupar com a nação de uma forma geral, de seu desenvolvimento, isso é uma coisa que ficou para trás no Brasil. Então, fazendo um link com isso, eu gostaria de perguntar para vocês, falta vontade política evidente para mudança de rumos dos que nós hoje estamos trilhando. Eu queria saber o que, além disso, falta, principalmente nas condições de financiamento. E aí eu endereço mais ao Paulo essa pergunta, que é o seguinte, Paulo, eu sempre ouvi dizer, e eu sou leigo no assunto, que um dos problemas da nossa industrialização são as condições de financiamento internacionais, que sempre são condições complicadas para países como o Brasil. Esse argumento é verdadeiro? Isso é verdade? Eu queria que você desmistificasse ou falasse um pouco mais sobre isso. Já foi verdade no passado. Para um país que é muito pobre, que está começando a se desenvolver, ele não tem um mercado de capitais minimamente desenvolvido. Então, ele depende muito do financiamento externo, né? Mas isso se aplicava ao Brasil nos anos 70, a Coreia dos anos 70, os emergentes lá de trás. O Brasil hoje tem um mercado financeiro muito robusto, muito potente. Basta você imaginar que a gente tem, só de poupança acumulada dos brasileiros, mais de 4 trilhões, 5 trilhões de reais. Está tudo depositado em títulos públicos, né? Basicamente financia o governo. A gente tem bancos poderosíssimos, a gente tem o BNDES, que já chegou a desembolsar 150, 200 bilhões de reais por ano na era Lula e Dilma. Então, a gente tem ampla capacidade de financiamento, né? No sentido de que o nosso mercado financeiro é grande, é estruturado, é robusto, é parrudo. A gente tem bancos públicos que também podem ajudar, a Caixa, Banco do Brasil e assim por diante. Então, não há falta de financiamento no Brasil, muito pelo contrário, a gente tem sobra até de capacidade de investimento e financiamento. O que falta é, primeiro, um governo que tenha essa ideia de projeto nacional, né? Porque não há desenvolvimento possível só com o mercado. O mercado ele é uma peça-chave, ele é uma peça fundamental, mas o mercado não altera as estruturas produtivas, que é o que a gente estava falando há pouco, né? O mercado ele tende a manter o que já existe, aumentar a eficiência do que já existe. O problema do desenvolvimento econômico não é aumentar a eficiência do que já existe, é criar coisas que não existem. Esse é o grande desafio do desenvolvimento econômico. Pega a vila de pescadores de Tianjin, na China. Tinham 100 mil pescadores lá. Hoje tem uma metrópole de 15 milhões de pessoas. Na fronteira tecnológica do mundo, é o Vale do Silício chinês. 80% dos tablets do mundo são feitos lá. Todo o material, peças, equipamentos de iPhone, smartphones, são feitos em Tianjin. Como é que Tianjin surgiu? É porque os pescadores resolveram fazer iPhone? Não, né? O governo chinês fez um projeto gigantesco de transformar Tianjin na metrópole tecnológica da China. Então ele fez subsídio, fez tarifa, construiu infraestrutura, doou terreno para as empresas, construiu universidade, chamou multinacionais para se instalarem lá, botou metas de exportação. Então esse desenho produtivo é fundamental e cabe ao Estado fazer isso. Então a gente fala muito no curso e os exemplos que a gente dá é de que nesse mundo concentrado em que os ricos dominam, não há a possibilidade de vencer a luta, né? Eu brinco que é uma luta de um peso-pena contra o Mike Tyson, né? Não há a possibilidade de você vencer essa luta sendo um peso-pena sem o desenho do Estado, sem a ajuda do Estado. O Estado é o pilar, é o outro pilar fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, o Brasil ele tem plenas condições, ele tem um potencial gigantesco. A gente tem um capital tecnológico enorme que está jogado por aí. O Fausto conhece melhor do que ninguém. Isso teria que ser articulado, né, e usado para produzir
coisas fantásticas, né? Mas é isso que, veja, precisa ter alguém com essa cabeça. O Estado brasileiro precisa acreditar nisso. Por exemplo, nosso Estado hoje é o açougueiro que tem nojo de carne. Se você perguntar para o cara, o que você acha de fazer um projeto nacional? Ele vai falar, não, cara, eu quero vender sushi aqui. Não vem me falar de carne, entendeu? Então, esse é o nosso maior problema, né? Interessantíssimo. E eu te perguntei isso meio sabendo a resposta, mas é porque a gente ouve muito no debate público essas mentiras sobre o Brasil é um país pobre, a escassez não nos permite fazer investimentos, nós temos que nos contentar em ser especialistas em produtos de baixo valor agregado, em produtos mais primários. E isso é uma coisa que sempre incomoda, principalmente aqui no Disparado, onde a gente, em várias frentes, tenta desmistificar essa ideologização liberal que predominou no Brasil, principalmente na mídia brasileira, nos últimos 30 anos, né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês são duas pessoas com históricos diferentes, né? O Fausto é ligado ao jornalismo, o Paulo ligado ao mercado. E essa união é muito interessante para justamente a gente cada um trazer um pouco do mundo, do seu próprio mundo. Então eu queria que vocês falassem, já falaram um pouquinho no começo, mas eu queria que vocês provocar mais vocês em relação a isso, assim, essa contribuição, essa união de vocês, a importância disso, para conseguir explicar todos os mecanismos, porque não cria buraco. Eu já percebi isso, quer dizer, um levanta a bola para o outro aí o tempo todo, e eu acho isso muito importante. De onde surgiu essa vontade mesmo de fazerem algo juntos? Eu queria saber um pouco mais disso. Puta, nem lembro mais. Você lembra, Fausto? Eu acho assim que é o seguinte, Renato, eu estava quieto no meu canto, entendeu? Fazendo meu trabalho normal, até que aconteceu em 2018 essa virada, né, no Brasil que chocou todo mundo, né? Quer dizer, ninguém, sinceramente, muita gente, pelo menos eu, me junto àqueles que achavam que era impossível acontecer isso que aconteceu no Brasil com a eleição de 2018. Então, o Brasil entra em 2019 com um cenário de absoluta escuridão pela frente. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? E claro, assim, a gente ouvia eles falarem, o Paulo Guedes, esse pessoal que ele trouxe, tudo, e, obviamente, a perspectiva era de, meu Deus, vai virar, entendeu? Sei lá, vai virar uma camelotagem, né? Eu tenho essa expressão, o Brasil, país camelódromo, né? É o que está virando, né? É uma economia informal quase que plena, né? As empresas vão quebrando e ninguém liga a mínima, né? Quer dizer, é uma coisa realmente, um processo de suicídio econômico, e isso me inquietou muito. E aí, quer dizer, eu comecei a me articular, né? Vi contatos que eu tinha, reativei, para tentar falar alguma coisa, interferir nisso, né? E foi nessa, então, que abriu-se aquele canal no YouTube, Revolução Industrial Brasileira, né, a partir de alguns amigos em comum, e aí foi quando eu conheci o Paulo, né, e aí a gente começou a ver que dava um certo samba, né, o samba paulistano carioca, né, e vimos que tinha diálogo, entendeu? E ao longo fomos gravando. O Paulo tem uma habilidade de comunicação muito grande, né? Não é assim com qualquer pessoa da área da economia. Então, assim, ele se destaca, né, por conseguir explicar, por estar disposto a debater também. Não é todo economista que está disposto a debater. Ele simplifica as ideias. Então, ele digere para nós, né, que não somos profissionais da economia, muita coisa importante. E aí a gente consegue ter uma arma, né, uma força de conseguir recusar essas ideias tão banais, né, que a televisão joga para a gente respeito de economia, por exemplo, de que o governo é uma família, né? Se gasta mais do que arrecada, está endividado, vai precisar cortar, etc, etc, etc. Então, a gente começou a perceber que tinha, né, caldo aí. E na questão do sistema produtivo, né, a questão da estrutura produtiva, que, no fundo, é o centro, né, da nossa preocupação e um dos centros do problema do Brasil, a gente viu que tinha uma complementaridade muito grande, né? Eu conheço ela na prática, né? A estrutura produtiva brasileira eu conheço muito bem, né? De feiras comerciais, visitas a empresas, viagem para aqui, viagem para lá, entrevista com um, entrevista com o outro, isso é do meu cotidiano. Então, quer dizer, toda essa teorização a respeito da formação econômica brasileira, nosso problema atual, etc., etc., se complementou com uma visão que eu falo, tal coisa que você está falando, olha aqui, pá. Então, eu tenho 1000 exemplos para cada elemento, né, da teorização. E aí eu acho que a gente
conseguiu identificar, né, esse clinch, né, esse encaixe, e resolvemos fazer coisas juntos, para conseguir botar isso na ativa, né? E colocamos. O curso é talvez o resultado aí mais nobre, né, dessa complementaridade, né? Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, na verdade, o que é fantástico é que o Fausto está ajudando a montar essa plataforma de pensamento industrial, né? Porque é uma coisa que o Brasil perdeu também, né? O Brasil não consegue mais pensar. Primeiro que o Brasil acha que a indústria não é relevante. Segundo que ele perdeu a ideia do que é indústria, né? Então, nossas cabeças não pensantes, né, perderam a mão completamente do que está acontecendo no mundo, né? E o legal do Fausto é que ele tem essa habilidade tanto teórica quanto prática, né? Porque ele saca tudo teoricamente o que está acontecendo e conhece na prática. Então, toda essa plataforma do Revolução Industrial Brasileira, do site que tem agora, ou das conversas que a gente fez muito lá no canal do YouTube, do curso, que é um produto também disso, né? É uma base de pensamento moderna da indústria brasileira, algo que a gente não acha, por exemplo, na Fiesp. Você vai conversar de indústria na Fiesp, é de chorar no cantinho, assim, entendeu? Então, tem alguns outros órgãos, né? A CNI está tentando se mexer e tal, mas é triste, porque eu estudo indústria, a ponta da indústria no sentido intelectual acadêmico, né? Eu sou um cara que procuro, pelo menos, ficar atualizado com o que se debate sobre indústria no mundo entre economistas e pesquisadores. E o Fausto faz isso na prática, porque ele está em contato diário com as empresas mais sofisticadas do mundo, né? E a gente conversando e olhando para o Brasil, dá uma sensação de tristeza e de que a gente precisa fazer alguma coisa, porque não é possível tanta burrice no mesmo lugar. Então, causa injúria até, né, Fausto? Eu acho que isso que nos movimenta no final do dia, né? Porque é muita pobreza intelectual e de espírito, né? Que vira uma pobreza política, né? Que vira uma Exato. Pobre. É como se o país escolhesse viver na pior, né? E fica, cara, o Paulo Galo tem uma filha pequena, eu tenho um filho pequeno, quer dizer, sabe, mexe com coisas muito de dentro. Você fica pensando, cara, não é possível que isso vai ficar desse jeito, cara, não é possível. Então a gente resolveu unir as forças para tentar, entendeu? Socar isso aí, né? Para ver se surge alguma coisa. Exatamente. E assim, porque já surgiu, já teve um tempo que o Brasil era um exemplo, de fato, de industrialização para o mundo, era um exemplo de crescimento para o mundo. Se não tivesse nenhum momento da história do Brasil que existisse alguma coisa do tipo, era mais difícil, mas já teve. Então, acho que é uma coisa que é necessário retomar. E em relação a isso, eu queria perguntar para vocês o seguinte: por que houve a desindustrialização depois do segundo PND? Por que isso ocorre no Brasil? Eu queria entender um pouco disso, que isso fica meio nebuloso na minha cabeça sempre. A gente avançou muito no processo de industrialização, a gente chegou ali talvez na metade da escada, né? Então imagina que quando a gente fala de industrialização, não é qualquer indústria, é isso que o Fausto falou. Você precisa imaginar que há indústrias de baixo conteúdo tecnológico, de médio conteúdo, de altíssimo conteúdo, que inclusive se confunde com serviços sofisticados lá em cima disso que a gente chama da escada tecnológica, né? Chegar até o começo, até a metade é mais fácil, que foi onde o Brasil chegou. Subir para a parte de cima é muito mais difícil, porque daí você tem que furar esses mercados que estão concentrados e onde há muita propriedade intelectual tecnológica, né? Então, a verdade é que o Brasil nunca conseguiu chegar lá em cima. Ocorre que, desde o final dos 80, início dos 90, o Brasil começou a perder espaço, inclusive nesses degraus medium tech e low tech, por dois motivos. Primeiro, por decisões erradas que o próprio Brasil tomou, e eu já vou falar disso na sequência, e segundo, porque os concorrentes avançaram. Então, a Coreia ultrapassou o Brasil, Taiwan, China, todos os emergentes lá, especialmente da Ásia, leste da Europa, Turquia, esses caras continuaram subindo e foram desbancando o Brasil. Então, o Brasil fez uma opção nos anos 90 de abandonar a indústria. Se você olhar, por exemplo, o Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda na época, ele vai falar, olha, a nossa política industrial é não ter política industrial, né? Então, foi uma opção de governo deixar a indústria de lado, né? A opção fundamental do governo era controlar a inflação, estabilizar os preços. Para isso, eles deixaram o câmbio muito apreciado, subiram muito a taxa de juros e falaram, a indústria é secundária, a gente não vai... Se não tiver indústria no Brasil, tudo bem. Nos anos 80, a gente já vinha de uma situação meio dramática, com hiperinflação, tarifas excessivamente elevadas, então foi uma década muito difícil, também devido ao endividamento que a gente teve nos 70. Mas acho que o problema maior do Brasil não foi nos 80, foi nos 90, quando a sociedade brasileira decidiu abandonar a indústria. Foi meio que uma opção política e econômica, né?
O Lula tentou resgatar um pouquinho ali de 2003 a 2008, mas também foi um suspiro de industrial, né? E só que a Ásia e o leste da Europa fizeram o contrário. Eles falaram, não, peraí, a gente vai se industrializar, o caminho do desenvolvimento econômico é a industrialização. Então eles continuaram subindo do degrau baixo para o médio, alguns chegaram até lá em cima, como a China, né? E o Brasil, inclusive, começou a perder o espaço que ele tinha no low-tech e no medium-tech, né? O Fausto presenciou isso e conhece as empresas, conhece quem quebrou, né? O Brasil fazia, sei lá, esteira no aeroporto onde você pega a mala. A gente fazia as esteiras aqui no Brasil. Isso é o que? É uma indústria low-tech. Agora a gente não faz mais, porque a China faz isso. Então, o avanço chinês e asiático foi tão robusto que suplantou, inclusive, o Brasil nessas coisas low-tech e medium-tech. O Fausto pode ficar aqui 3, 4 horas contando para vocês, fazendo o óbito, né? A lista de óbitos, o médico legista. O Fausto é o nosso médico legista da indústria brasileira, Fausto. Lamento te dar te caracterizar dessa maneira. Faz o obituário dioturnamente aí da nossa indústria. Exato. Gente, é o seguinte, então a gente já teve o diagnóstico aqui do problema e eu sei que é uma coisa complexa, mas eu queria que a gente pensasse junto, que vocês propusessem isso para o nosso espectador, sobre uma estratégia política, macroeconômica, cultural, que impulsione uma industrialização aqui no Brasil hoje, algum norte, alguma esperança, porque em tempos de pandemia a gente precisa um pouquinho, cara. Queria que vocês dessem alguma pista para a gente, para onde a gente tem que ir para tentar um novo destino para esse país. Fausto, você, meu querido. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, então, para responder, que isso é a minha agonia, tá? Isso é a minha agonia pessoal e eu sinto que muita gente compartilha dessa agonia e, portanto, eu quero chamar todo mundo para visitar o site da Revolução Industrial Brasileira, que eu acabei de colocar no ar, onde a missão é exatamente essa, né? Apontar, através de uma miríade de notícias, de coisas que eu vou colocar, entrevistas que eu vou fazer, etc., entendeu? Apontar esse caminho. Né? Esse é o caminho que a gente precisa voltar a descobrir, porque hoje ele é nebuloso, como você falou, ninguém nem sabe qual é, onde está. Né? Então, eu estou colocando à disposição desse trabalho, entendeu? Uma série de informações, entendeu? Que, pela vida, entendeu? Acabou que eu conheci. Então, veja, existem setores, né, econômicos sofisticados no Brasil ainda. São muito sofisticados? Não. Né? A maior parte deles são pouco sofisticados. E alguns deles têm um nível um pouco melhor de sofisticação. Né? O fato é, nós não perdemos todas as capacidades, não estamos mortos. Né? Ainda temos chance, temos. O que é necessário, primeiramente, é que a sociedade volte a se preocupar com isso. Então, assim, que todos voltem a ler sobre isso, visitem o site, compartilhem a notícia, que voltem a discutir, que na discussão de família, né, trabalhem esse tema, porque se não houver um mínimo de pressão, né, cultural das pessoas voltarem a dizer, pô, isso é importante, entendeu? O jornal não vai falar, a televisão não vai falar, o governo não vai agir. Né? Segunda coisa, é preciso traçar estratégias. Né? É claro que você dizer agora para o Brasil, vamos fazer uma indústria de alta informática, né, de microeletrônica, né, ela não vai ficar pronta em menos de 20 anos, quando então ela já estará muito atrasada. Então a gente tem que começar a partir de onde a gente tem. Né? O Brasil hoje ainda tem muito capital, por exemplo, na parte de eletrificação. No Brasil temos a sorte, né, de ter uma grande campeã, uma empresa super sofisticada, talvez a mais sofisticada do Brasil, a empresa catarinense chamada WEG, né, que é especializada em equipamentos elétricos, né? Motores elétricos, inversores de frequência, alternadores, né? Até soluções mais avançadas ainda, como, por exemplo, turbinas eólicas. E olha, uma coisa interessante que acontece no mundo é que a eletrificação de tudo está em marcha. Eletrificação de veículos, eletrificação da produção industrial, né? Hoje já é incorreto, por exemplo, instalar uma fábrica de alguma coisa mínima, por exemplo, copos, né? Uma fábrica de plásticos, uma fábrica de cadernos, coisas de varejo. Né? Já é incorreto colocar uma usina de produção de energia térmica ao lado dela.
muito provavelmente ela vai instalar uma usina, uma subestação elétrica própria com energia proveniente de fontes limpas, né? E nisso, a WEG, por exemplo, e isso está comentado no curso, numa aula sobre multinacionais brasileiras, né? A WEG tem uma oportunidade de ouro, é uma das grandes avenidas, né, da indústria do futuro, a indústria ambientalmente correta. Então, assim, nós temos que começar a pensar estratégias que sejam, ao mesmo tempo, tenham futuro, né, possam prometer um futuro, por exemplo, a indústria da limpeza do mundo, né, do ecológico, né, e também, né, coisas que sejam realizáveis dentro do Brasil. Por exemplo, né, soluções elétricas. Então, o casamento dessas duas coisas talvez indique para a gente um caminho a seguir, né? Agora, como diz o Paulo Gala, quer dizer, o governo, né, o Estado, os agentes públicos têm a sua função. Enquanto eles não exercerem essa função, e por isso eu acho que é preciso que as pessoas saibam cobrar isso, saibam votar, saibam exigir isso dos governos, né, federal, estaduais e municipais também, né, sem essa ação coordenada entre Estado e mercado, não acontecerá. Aí nós só vamos continuar perdendo, apanhando, né? Porque, veja, só para complementar nessa questão eu estou aqui com o meu roteiro das aulas, né, que foram várias, né? Estou usando esses papéis há meses assim, para gravar as aulas, saiu da minha mesa, né? Tá até meio amarelo, já dá para ver daqui que está meio amarelado, já caiu o vinho. E todo rabiscado também. Mas, para complementar, eu estava aqui com um caso que eu queria citar, que é o seguinte: falamos da Suécia e, veja só, falamos da eletrificação veicular. Ora, hoje já é possível encontrar em vários lugares do mundo ônibus elétricos, né? É uma coisa legal, boa, todo mundo quer, né? Vocês sabem onde começou o ônibus elétrico? Né? Foi na Eu andei no trólebus, e no trólebus da Rua Augusta tinha um trólebus. Pois é, mas aí a gente está falando do ônibus elétrico que é só um bonde sobre pneus, né? Ele usa a chamada catenária. A catenária é uma eletrificação aérea, né? Que você que é impossível em cidades grandes contemporâneas, né? Porque como é que você vai eletrificar todas as ruas da cidade por catenárias, né? Que são aqueles, né, aquelas torres, aqueles cabos dedicados ao ônibus, né? E tinha até agora há pouco tempo, lá na Moca, eu sou da Moca, aí da região da Moca, tinha até pouco tempo atrás, ali na Moca, na parte de baixo, tinha um. Tristeza. Ainda existe, aqui no centro de São Paulo você vai ver e tal. Só que eu digo, é impossível você pensar uma eletrificação massiva do transporte urbano do mundo catenária. Você vai fazer isso com um veículo elétrico, né? Agora, como é que você produz esse ônibus elétrico, né? Tem que colocar baterias, né? Ou alguma outra solução num tamanho e num peso compatível. Essa tecnologia foi desenvolvida já tem mais de 10 anos, né? Pela Volvo, na Suécia, a partir de um contrato com a prefeitura da cidade de Gotemburgo. Então, essa história, por exemplo, faz parte do curso. Eu mostro lá com imagens, faço a narrativa de como a prefeitura de Gotemburgo encomendou uma tecnologia... Tem um problema de assumir risco aí, Fausto, que é legal as pessoas entenderem. Claro. A iniciativa privada, ela é ruim para assumir risco, né? Quem vai tomar o risco de fazer um ônibus elétrico e depois ninguém comprar isso daí? Então, quando o Estado banca, compra na governamental, ele subsidia o risco, na verdade, né? Isso aí, foi o que aconteceu. Em Gotemburgo, a prefeitura de Gotemburgo, porque, assim, só para situar, a Volvo é uma das maiores empresas automotivas do mundo e sediada em Gotemburgo. Então, a prefeitura de Gotemburgo chegou na Volvo e disse, olha, a gente junta aqui uma série de universidades, né, centros de pesquisa, o financiamento a gente dá, né, e temos um prazo para vocês usarem a sua estrutura produtiva, a estrutura científica das universidades para me sair com um ônibus elétrico. E quando tiver pronto, eu compro, a prefeitura, né? Ela comprou os ônibus, colocou para rodar na cidade de Gotemburgo como teste, e esse teste, uma vez bem sucedido, deu início à produção em série do primeiro ônibus elétrico que foi feito. E a tecnologia ficou com a Volvo para ela brincar e se divertir e ganhar dinheiro à vontade. Exatamente. E hoje lidera, né, uma das líderes mundiais do mercado mundial de ônibus elétricos sem a catenária, tá? Não é aquele que conectado lá em cima, não. É como se fosse um ônibus mesmo, assim, de óleo diesel, só que é elétrico, não tem emissão de carbono, não produz muito menos ruído, né?
e tem capacidade de carga elétrica para rodar uma certa quantidade de voltas lá no seu circuito. Ou seja, uma tecnologia plenamente viável que, né, rende um bom dinheiro para a Volvo e, portanto, para os funcionários da Volvo e, portanto, para a cidade e, portanto, para as comunidades e, portanto, para todo mundo na Suécia, né, através de exportações, né, larguíssimas a partir de lá. E é isso aí, essa é a guerra industrial. E lembra que a Suécia tem 50 mil dólares de renda per capita e o Brasil tem 10 mil dólares, só para reforçar. Pois é, mas veja, se até na Suécia, né, que tem essa renda per capita e uma base industrial dessa qualidade, o Estado ainda faz esse tipo de encomenda tecnológica e esse tipo de compra governamental, fica claro que o Brasil precisa disso muito mais para poder chegar ao nível mínimo de desenvolvimento. E é disso que a gente trata no curso. Eu estava observando aqui o terceiro ponto do curso de vocês e eu fiquei muito intrigado com algumas coisas aqui. A parte é, por que não estamos entre os pesos pesados? Estou falando correto? Está certinho? Uhum. Sim, é. Então, e tem uma parte que eu achei interessante aqui, que vocês estavam falando da desnacionalização. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, de como as empresas brasileiras sofreram esse ataque, e por que elas foram desnacionalizadas, e como isso é horrível para a nossa economia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Cara, foi uma aula super boa de comentar, porque é legal trazer esse assunto de volta, né? Mas é isso, é um dos engulhos, né? Uma das agonias que a gente tem. É uma aula sobre empresas brasileiras que foram desnacionalizadas, ou seja, empresas que tinham projetos sofisticados, que poderiam chegar longe, né? E que sofreram ataques comerciais sob o silêncio de todos, né? Da imprensa, do governo, dos próprios sócios das empresas, né? E que, no final das contas, acabaram deixando vazar, né, do Brasil um potencial produtivo que, se tivesse sido cultivado lá atrás, talvez agora tivéssemos um proveito melhor, assim como os demais países desenvolvidos têm proveitos melhores dos seus potenciais produtivos desenvolvidos, né? Então, assim, deixa eu olhar no meu papelzinho aqui. Enquanto você procura, basta lembrar que a China, a Alemanha e os Estados Unidos estão se degladiando hoje exatamente em relação a isso. Então, os Estados Unidos quer proibir chinês de comprar empresa lá, os japoneses querem tirar suas empresas da China. Então, exatamente o que aconteceu no Brasil, para não acharem que o Brasil quer xenofobia, que não sei quantos, é exatamente a guerra industrial que a gente vê hoje entre Europa, Estados Unidos e China. Né? Cada um querendo proteger o seu território, a sua empresa e a sua economia, né? Ô, Paulo, agora eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, para você comentar um pouquinho para a gente dessa questão do TikTok, que é uma coisa que ficou meio que o Brasil a gente leva numa brincadeira, porque é uma rede social divertida e tudo mais, mas assim, eu queria que você comentasse um pouco, porque isso é uma questão hoje mundial, né? É uma coisa que está muito além do que se vê. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão TikTok, Estados Unidos versus China. O TikTok é o maior fenômeno de redes sociais desde que o Facebook foi criado. Ele teve uma aceleração de número de usuários assim que passou dos milhares num período de tempo incrível, né? Ele foi criado na China e hoje já está entre as redes sociais mais importantes do mundo, mas o que preocupou muito foi os americanos em relação à velocidade de crescimento. Agora veja, o mundo internet da China ele já é praticamente tão grande quanto o mundo internet dos Estados Unidos. Então, eles têm lá, você pegar o Alibaba, né, a Tencent, que tem o WeChat, o Alibaba, todos os gigantes, vamos dizer assim, americanos, têm a sua contraparte na China, os gigantes da internet chinesa. Então, esse domínio da internet chinesa preocupa demais os americanos, né? Os chineses eles já avançaram em relação à fronteira tecnológica a ponto de ter os seus próprios Facebooks e Google da vida, ter os seus próprios satélites, ter o seu próprio sistema de GPS, de posicionamento global com satélites. Pior, serem os produtores do 5G, que é a tecnologia da rede ultra rápida, que nem os Estados Unidos domina. Os Estados Unidos está perdendo a guerra tecnológica para a China em relação à produção de equipamentos 5G. Nenhuma empresa americana é capaz de produzir 5G. Aliás, voltamos, né, Fausto, nos nossos queridos nórdicos, só 2 países no mundo produzem 5G além da China, que são a Ericsson, da Suécia, muito ajudada pelo governo por conta da indústria da defesa, criação do caça Gripen e todos os radares que a Ericsson recebeu uma bolada do governo sueco, a Finlândia com a Nokia, que recebeu muita grana do governo finlandês,
Bom, o fato é que os Estados Unidos está perdendo, está apanhando na guerra tecnológica e o TikTok é a cereja do bolo. Foi uma espécie de humilhação final que os americanos não suportaram, rasgaram a fantasia e partiram para o vandalismo comercial. Não estamos nem falando de protecionismo, já está no nível de vandalismo, né? Porque os caras estão literalmente proibindo o TikTok de entrar nos Estados Unidos e obrigando ele a se vender para uma empresa americana, né? É terrorismo, né, cara? Literalmente é uma coisa que... É uma coisa que você fica assustado. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, você imagina o que a mídia ocidental... Vamos falar de livre mercado, né? Não, imagina qual o malabarismo retórico da mídia liberal americana para justificar isso. Eu queria... qual o malabarismo que eles vão ter que inventar para justificar? Porque isso, evidentemente, passa longe de qualquer falácia de livre mercado que os americanos tentam dizer que praticam, e a gente sabe... Eles rasgaram a fantasia, já rasgaram a fantasia. Isso aí já é coisa do passado. Já. Agora mudou, né? Eu acho que agora as cartas estão na mesa, literalmente, né? Exato. Cada um... Porque isso é uma coisa que também incomodava muito. No meu período de universidade, os americanófilos que ficavam falando exatamente isso, falavam assim, não, porque o livre mercado construiu uma nação soberana no Ocidente. O que na verdade é um grande erro, mas é um grande erro, porque os Estados Unidos foi a nação mais protecionista no século XIX. O Alexander Hamilton, que é um dos Founding Fathers, que era o braço direito do George Washington, que, aliás, está em alta nos Estados Unidos, eles voltaram a fazer agora na Broadway o musical do Alexander Hamilton. Ele foi o grande artífice dos Estados Unidos do século XIX e era um protecionista absurdo. Foi ele que inspirou o List para escrever todos os tratados do List em relação à indústria infante. Então é só uma pessoa que é muito ignorante para afirmar que os Estados Unidos não foi protecionista. É uma pessoa que nunca leu absolutamente nada de história. Que, aliás, é o caso da maioria dos economistas, né, Fausto? Esse é o problema. Renato, você sabe que o Eric Heinert, no livro dele, que é um clássico dos clássicos, que eu tenho até feito propaganda, né, nos meus stories. Aqui é o livro-texto. Esse aí mesmo. Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, né? O Heinert comenta no livro, logo no começo, assim, que os Estados Unidos, né, tiveram uma batalha entre uma ideia do Hamilton, né, que foi a ideia de industrializar e proteger a indústria nascente, né, e que deu muito certo, e o Thomas Jefferson, que advogava pela Inglaterra, falava, não, vamos continuar as nossas plantações aqui, a gente importa as coisas dos ingleses e está tudo certo. Né? O Adam Smith falou que vai dar tudo certo. Então, beleza. E aí o Heinert diz o seguinte, que no seu conhecido pragmatismo, colocaram o Thomas Jefferson para retórica e o Alexander Hamilton para política econômica. Ou seja, um ficou fazendo o que era importante fazer para eles salvarem a própria barra, e o outro ficou fazendo aquilo que era importante para eles impedirem os outros de salvarem a própria barra. E deu nisso. Agora, por isso que você tem no Brasil uma juventude que acha, porque eles ouviram o Thomas Jefferson e não viram o Alexander Hamilton. Né? Exato. Uma propaganda americana, mas não vem a realidade americana. A realidade Exatamente. É Alexander Hamilton, não é Thomas Jefferson. E aquela coisa, né? É visível, existe sempre. Qualquer exercício mínimo de lógica, a pessoa percebe. Quer dizer, um país que faz uma corrida espacial da forma que os Estados Unidos fez durante o século XX, isso aí não sobrevive a nenhum tipo de debate. Isso é coisa muito superficial. Mas no Brasil nós temos gente, olha, eu vou entrar um pouco na minha área aqui, que é o seguinte, no Brasil nós temos gente que defende isso, sabendo que é mentira, o cara sabe que é mentira, já foi desmistificado, os Estados Unidos já não bancam mais esse argumento, e aí vem o cara na Globo News e fica 3 horas no dia falando isso, repetindo o argumento, ninguém mais fala isso. Eu fico assustado, às vezes eu falo que esses caras vivem em outra realidade, paralela do mundo. Os economistas mainstream do Brasil aí, que a gente assiste em Globo News, que assiste nos grandes canais, eles vivem num outro mundo, num mundo que, isso que você falou, o Paulo falou, o Fausto falou, isso já é uma questão ultrapassada. A importância do Estado indutor de tecnologia no mundo globalizado, isso é uma coisa que já é consolidada, cara. Isso não há dúvida sobre isso. E aqui no Brasil a gente fica martelando, inclusive ideologicamente, você vê entrevista com esse pessoal do governo, saído agora do governo, do desgoverno Bolsonaro, o pessoal falando mesmo, repetindo isso. O cara na máquina pública sabia que não era isso e repetindo. É uma coisa doentia, cara. Que maluquice, né? Posso falar uma coisa? Fala, claro. É uma religião,
né? É uma religião, é um fundamentalismo religioso, não tem outro nome, né? Eu gosto de chamar isso de colonialismo mental. É isso. Se tem algum amigo que sofre desse mal, você passa para ele o link do nosso curso, assim, para ver se ele toma uma terapia de choque. Vamos dar de presente, vamos dar de presente. A gente dá de presente para ele. Pô, não vai faltar inscrito para vocês agora, não vai faltar gente, porque todo mundo aqui, a gente, às vezes até mesmo no nosso campo, a gente ouve umas coisas que a gente fica assustado. E para a gente entrar numa parte agora mais para o final da nossa conversa, eu queria também que vocês falassem um pouco dessas questões da modernidade, porque eu sempre gosto de trazer que a nossa pauta não é uma pauta do passado. Às vezes as pessoas ligam a indústria, industrialização, uma coisa, não, o cara que está batendo numa pedra com uma foice, uma coisa muito arcaica, né? E eu queria que vocês trouxessem uma coisa que fiquei muito surpreso aqui além do curso de vocês, é o console de videogame. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que é uma coisa que a juventude já foi criada com videogame, essa juventude atual, e que é uma coisa que, por exemplo, só quem falou na última eleição desse tipo de tecnologia, que hoje em dia domina o entretenimento mundial, foi o Bolsonaro. Foi o único cara que na última eleição apresentou uma coisa completamente equivocada, evidentemente, mas assim, alguma coisa que falou sobre isso, e eu acho que o nosso trabalho aqui no Disparada é falar para esse tipo de público que está saindo agora dessa idade, dessa envelhecência que eu chamo, assim, é o cara que já passou a adolescência há algum tempinho, mas está nesse processo de amadurecimento intelectual. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão dos consoles de videogame, da engenharia que o Brasil iniciou, coisas desse tipo. Cara, isso Olá, foi Fausto. uma aula que eu tive uma alegria muito grande de gravar, porque me trouxe muitas memórias de infância, né? Porque basicamente... A gente jogava Atari. Pois é. Duro. Essa galera não tinha nem nascido ainda. River Raid, né? A gente que é guerreiro dos videogames. Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man, River Raid. Ó, é o seguinte, o videogame nasce no final dos anos 70, né? Que é quando eu e o Paulo Gala temos a honra de chegar a esse planeta, né? O planeta tem a honra de receber vocês. Não revela. Boa. Não revela a idade. Isso aqui já revela. Mas então aí o videogame começa, né? Uma iniciativa, é uma guerra industrial específica que começa a ocorrer entre japoneses e americanos, né? Eles entram numa batalha, entendeu? Que tem a ver com os sistemas de transmissão televisiva daquele momento, porque o videogame era um aparelho, né? Que colocava um chip de memória, que era o cartucho, né? Chamávamos de fita, né? Na época, colocava ele para rodar através de um processador, né? Que era o console, né? Com terminais de interação, que eram os joysticks, etc., né? Tudo isso rodava, mas precisava de um meio de exibição. E esse meio de exibição era a televisão, né? Então, você conectava atrás da televisão um cabinho, né, através de uma caixinha seletora, e ali aquela conexão fazia aquela informação que estava no cartucho de memória, né, ser exibida na televisão da sua casa, né, que naquela época era televisão com botões ainda, né, sem controle remoto. Né, e aí você podia ver aquilo que estava acontecendo e você mexia na televisão. Então foi muito sedutor, né? Você brincava, né, olhando para a televisão, você não ficava só passivo, você jogava, né, vendo alguma coisa na televisão funcionar sob o seu comando. Então foi muito sedutor. Muitos países do mundo fizeram o seguinte, né? Como sempre acontece com novas tecnologias, trouxeram aquilo e tentaram fazer o que a gente chama de engenharia reversa, entender como é que aquilo funciona e produzir, né? Entrar no mercado como seguidor, né? Você tem os pioneiros, né, de uma nova tecnologia e tem os seguidores, né? E o Brasil tentou, né, de alguma maneira, seguir a tecnologia e tentou fazer essa engenharia reversa e entrar no mercado dos consoles de videogame e teve até um relativo sucesso. E aí, na aula, eu conto um pouco dessas experiências, né, de como é que eram esses videogames e narro um pouco das dificuldades que foram encontradas para que o console de videogame brasileiro pudesse, né, avançar. Né? E acabou não avançando. Quer dizer, nós até hoje temos uma empresa, a Tectoy, que vem daquele tempo, né, que é uma empresa com alguma capacidade de produzir brinquedos, né? Porque, na verdade, é uma empresa de brinquedos, né? Produz alguns brinquedos
muito mais elétricos do que eletrônicos, né? Mas com alguma capacidade eletrônica. Mas na parte de criativa de games, a gente avançou, né, Fausto? Nos serviços, né? De fazer os jogos e tal, a gente avançou, né? Exato. E aí o espólio, né, a herança tecnológica que a gente conseguiu com essa primeira experiência foi criar, primeiro, um grande mercado consumidor, né, uma juventude muito apaixonada, né, pelos games, e um setor de serviços bastante competente, né? O Brasil hoje tem um setor de design de games, né, que é relevante, né? Ele pode não ser líder no mundo, nem perto disso, mas ele é relevante. O que mostra como você ter até um soluço de desenvolvimento produtivo real, né, deixa benefícios, né, de longo prazo. Você imagina se a gente tivesse, naquele momento, conseguido levar adiante, né, primeiro a cópia, né, e depois o desenvolvimento de um console nacional, né? O que não viria em termos de, né, sofisticação desse console, né, mercados mundiais, a gente poderia fazer todo um setor latino-americano de games dominado pelo Brasil, né? Assim como perdemos o bonde nos automóveis, assim como perdemos o bonde em várias outras coisas, né? Então, Fausto, mas deixa eu falar, deixa eu complementar o negócio dessa sua aula, que é incrível, e é um ponto que as pessoas entendem o contrário no Brasil. Porque parece que quando o governo, e aqui isso me remete à coisa da lei da informática, né? Porque se coloca no Brasil assim, a lei da informática foi um grande erro no Brasil, deu tudo errado, a gente não conseguiu fazer empresas de computação gigantes, eletroeletrônicos, então vejam como é um problema. E aí você inverte completamente o raciocínio, porque assim, muito me espantaria se a gente tivesse conseguido fazer uma indústria de eletroeletrônicos e informática no Brasil pujante, porque esse é o grande desafio. É o equivalente do lutador peso-pena ganhar do Mike Tyson. Então todo mundo no Brasil fala, olha, o nosso peso-pena tomou uma surra do Mike Tyson. Fala, claro, esse é o resultado esperado. O resultado esperado é que você não crie uma indústria poderosa de eletroeletrônicos no Brasil a partir de uma lei de informática. Muito me espantaria se a gente tivesse conseguido. Mas era o que a gente precisaria ter conseguido se a gente quisesse ter enriquecido. Esse é o ponto. Porque o raciocínio fica invertido. Parece que a gente tentou um monte de coisa e deu tudo errado. Então, que se a gente não tivesse tentado nada, a gente teria enriquecido. Não, não é isso. Não. A gente teria que ter tentado e ter conseguido, porque não fazer nada terá um resultado muito simples, nada acontecerá. Daqui a 100 anos o Brasil vai estar plantando soja, exportando minério de ferro, com a economia da 25 de março, com o camelódromo, com a mesma renda per capita de $10.000 passados 100 anos. Né? Então esse é o ponto. Então a tentativa do governo de fazer política industrial, de ter um projeto de desenvolvimento, é o que permite uma condição necessária, mas não suficiente para desenvolver um país. Então, a indústria de games e de videogames é um belo exemplo disso. A gente avançou, não viramos a Ásia, não fizemos uma Sega da vida, nem sei mais, uma Nintendo, que até hoje também está apanhando, mas o ponto é esse, né? O que a gente faz para subir essa escada tecnológica num mundo concentrado? Se alguém tiver alguma ideia, eu agradeço. Porque no final das contas, o que ocorreu foi o clássico movimento de criação de oligopólios, né? Hoje são 3 empresas no mundo inteiro que dominam o mercado de console de games. Agora, é que aquilo era uma solução tecnológica para atendimento de uma demanda nova daquela criançada, né, do fim dos 70, começo dos 80, e que abriu essa oportunidade. Quem aproveitou? Acabou ficando realmente só com o Japão e Estados Unidos, né? Faltou da parte dos outros competidores, né, um impulso maior, mais fortalecido, mais consistente, e aí ele não ocorre por uma série de razões, né? A época, né, macroeconômica no Brasil era muito complicado, de fato, então talvez, né, não tivesse sido possível, porém, né, nós sequer continuamos a tentar, né? E aí acabou sendo um mercado oligopolizado por, se não me engano, Nintendo, Microsoft, né, com o Xbox, e uma outra empresa japonesa que me escapa o nome agora, que é a que faz o PlayStation, né? Não. E assim, o que eu mesmo, eu não sou muito chegado ao tema, mas assim, uma coisa que eu tenho muito... Eu gosto sempre de trazer as coisas da uma forma mais moderna, menos arcaica, para as pessoas... A gente sabe que tem muito jovem aqui no Disparada, a gente conversa com muita gente jovem. E a pessoa precisa se engajar nesses temas também para fazer esse debate, tipo, nesses meios. Quer dizer, eu fiz um estudo recentemente que nesse meio de videogame, por exemplo, nesses fóruns e tal,
predomina-se o discurso bolsonarista, se predomina o discurso conservador, justamente porque o nosso lado não conversa sobre essas coisas do dia a dia e tal, da juventude. É uma coisa que eu faço questão da gente sempre vir falando. E assim, para a gente encaminhar para a parte final, porque eu já enchi o saco de vocês durante 1h20, eu vou... Eu queria fazer um prazer. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, ó. Qual foi eu não quero que vocês antecipem muito para também não estragar a graça, mas assim, qual foi a conclusão que cada um de vocês chegou ao final desse curso, assim, que vocês terminaram o curso, qual foi a conclusão, como vocês pensaram um pouco disso? Primeiro o Fausto, depois o Paulo, por favor. A minha conclusão tem muito a ver com o que a gente já comentou, quer dizer, existe uma estrada a seguir, né? Ela está aí colocada, é preciso ter a coragem, né, de seguir esse caminho, é preciso ter a competência para seguir esse caminho, e se não seguir esse caminho, realmente só problemas à frente, né? Agora, com relação ao tema do curso especificamente, eu gosto de tratar da conclusão a respeito do seguinte, existe um lugar, eu sempre me pergunto isso, né? Existe um lugar para as indústrias do passado na indústria do futuro, né? Porque, em geral, o debate industrial ele sempre fica muito, a não ser assim, em segmentos de pessoas que são conhecedoras, né? Na sociedade em geral, ele fica muito restrito a certos clichês. Por exemplo, agora a onda é falar de indústria 4.0 como se colocar sensores e digitalizar uma fabricante de suco de laranja fosse transformá-la em alguma coisa diferente, tipo... né? Ela talvez seja mais produtiva em produzir garrafinhas de suco de laranja, mas uma fábrica de suco de laranja engarrafado será sempre uma fábrica de suco de laranja engarrafado. Então, a minha conclusão é a seguinte, essa pergunta, existe um lugar na indústria do futuro para a indústria do passado? E a resposta é meio sim, meio não, porque é claro que certas coisas precisarão existir, né? Nós vamos continuar usando sapatos, garrafinhas de suco de laranja, copos de plástico, óculos, etc, etc, etc. Porém, né, a economia industrial do futuro, né, e essa que seria a minha conclusão, ela é dependente de complexificação e diversificação, né? E quando eu falo complexificação e diversificação, é basicamente o seguinte, a diversificação é o mais óbvio, ou seja, você precisa ter muitos setores produtivos, né? Você precisa ter uma teia, né? Uma grande rede complexa, né? Em que as empresas fazem muitas coisas diferentes, né? O mais possível, né, difíceis de copiar, e que elas se comprem e vendam umas para as outras, né? Isso é uma condição básica. Então, isso seria a diversificação. Agora, a complexificação, ela já envolve um lance um pouco mais conceitual, porque não é só a inovação tecnológica. A inovação tecnológica é parte, né, da complexidade, né, produtiva desses países, né, de economias complexas que a gente menciona no curso, né? Mas é preciso colocar nessa equação uma coisa que eu, né, gosto de chamar de universidades produtivas, né, que são os novos modelos, né? São essas novas empresas que são mutantes, né? Elas são, ao mesmo tempo, industriais, são de serviços, são plataformas de pesquisa, né? São, ao mesmo tempo, provadoras e testadoras de soluções, são criadoras e concebedoras de mercados, de setores, né? Não à toa, por exemplo, hoje uma empresa dessas, né, que a gente reputa como universidades produtivas, contrata aquilo que se chama de futurista, né? Existe isso, né? Profissionais chamados de futuristas, são caras que fazem leituras das mega tendências do mundo e eles vendem relatórios caríssimos, né, para essas empresas, né, para dizer, olha, o mundo está indo para cá, está indo para lá. E as empresas pagam a peso de ouro esses relatórios porque elas precisam ter visão de futuro, né? Elas precisam entender onde estará a próxima fronteira, a próxima tendência. Então, é preciso compreender que a complexidade produtiva que se deve buscar é a inovação tecnológica, mas é um pouco além. É a inovação metodológica, é a inovação de negócio, é a inovação de mercado, ao ponto de o certo é começar a pensar em criar mercados, não só em ocupar os mercados. O que já dizia Schumpeter, né? Já dizia Schumpeter, né? Pois é. Foi essa a conclusão. E você, Paulo, contigo?
a minha conclusão é que a decisão de ter convidado o Fausto para fazer esse curso foi uma decisão muito acertada, porque o curso ficou maravilhoso. Então, eu pude concluir que realmente foi uma feliz escolha, decisão, ainda bem que ele topou. As aulas dele realmente ficaram fantásticas. O economista, quando ele vai escrever um paper, fazer uma pesquisa, mais ou menos ele já tem a ideia de qual é a conclusão dele, né? Porque ele já pensou naquele assunto, ele já leu e tal, mas quando ele vai fazer um trabalho, ele vai submeter à prova aquela ideia ou aquela hipótese que ele tem na cabeça, e no final do dia, na conclusão dele, se tudo der certo, ele vai concluir o que ele mais ou menos já imaginava, né? Se os dados empíricos e os casos que ele apresentar realmente não refutarem aquela ideia, né? Então, no meu caso, foi exatamente isso. Eu pesquiso esse tema há décadas já, eu sei, né? Eu estudo o que é o desenvolvimento econômico, o problema da concentração de mercado, o problema da dificuldade dos países emergentes de subirem, mas eu não tinha e não tenho, agora tenho um pouco mais, por conta do Fausto, essa visão concreta e prática, né, do que são essas indústrias super high-tech, onde elas estão, o que elas fazem, né? Então, agora, para quem fizer esse curso, está lá a caixa preta aberta, de maneira bem fácil, né, para se entender por que os países ricos são ricos e por que os pobres continuam pobres. Então, minha conclusão é que realmente foi fantástica essa ideia de ter trazido o Fausto para fazer esse curso. Valeu, Fausto. Bom, gente, que bacana. Então é o seguinte, para o nosso espectador que está ouvindo a gente agora, como é que ele faz para acessar o curso? Onde é que ele está? Explica para ele como ele chega daqui, para ele abrir já agora a próxima abinha e já ir para o curso direto. Tem 2 canais, ele pode ir pelo meu blog, se ele escrever www.paulogala.com.br, está lá na capa do blog o anúncio do curso, tem todas as aulas, o programa, esse mesmo que você viu, tem uma aula de introdução minha já de quase 40 minutos, se você tiver paciência de assistir, tem uma breve aula do Fausto também, e aí tem o botão de matrícula lá. E além disso, no site do Fausto, que está maravilhoso, Revolução Industrial Brasileira, que é um site novo que o Fausto pôs no ar. Fala você um pouquinho do caminho lá, Fausto, e como é que funciona. Claro. Hoje mesmo eu coloquei o post que fala do curso, que também tem o botãozinho para se matricular, eu coloquei ele bem no topo do site, está super fácil de acessar. Daí eu convido, inclusive, para conhecerem o site, porque ele é tão novo, ele tem uma semana, né? Então, que a pessoa, se tiver interesse, ela já vá lá e além Qual de... endereço? Endereço? O endereço do site? Vou colocar. Que ele, além de se inscrever para o curso, ele começa a ler as matérias, né? O endereço do site é a sigla de Revolução Industrial Brasileira. Portanto, letra R, letra I, letra B. rib.ind.br. Não é ponto boa. Ind, de indústria. E isso foi de propósito, porque eu queria fazer uma coisa que desse antes, né, logo na primeira. Então, é rib.ind.br. Né? Lá você também vai encontrar o canal para fazer a sua inscrição lá no curso. E é bem bacana. Eu visitei o teu site, Fausto, esses dias, quando logo você inaugurou, e gostei bastante, assim, nota 10. Inclusive, falar para o nosso pessoal acompanhar o Paulo, acompanhar o Fausto, acompanhar todo mundo. Essa rede desse país novo que a gente quer buscar é importante, está todo mundo sabendo. Claro que há discordâncias entre todo mundo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas isso não interessa no grosso, que é o nosso projeto, que é um projeto de emancipação do Brasil. É uma coisa que todo mundo aqui busca em comum. Então, eu peço para o nosso público, o pessoal que assistiu e que vai assistir, que contribua, que vá até, que frequente o Revolução Industrial Brasileira, que frequente o blog do Paulo Gala, os vídeos que ambos fazem, essa rede pelo Brasil. Isso é um trabalho de gerações. Aqui, como vocês também, todos nós temos filhos aqui, a gente quer deixar um país melhor para os nossos filhos, né? E essa tarefa é diuturnamente importante para todo mundo que quer ver uma nação melhor, acompanhar tudo que é feito por esse pessoal que hoje nos dá a honra dessa entrevista. Eu queria agradecer a vocês pela presença virtual e dizer que aqui vocês têm portas abertas sempre. E falar para o nosso espectador do Portal Disparada que semana que vem estarei com o Gabriel Cassiano conversando com ele sobre a parte política aí, das eleições e tal, que é um menino que eu gosto bastante, muito amigo meu também, e também explicar que nós tínhamos uma live com o Flávio Dino semana passada, porém ele teve um imprevisto, infelizmente uma força maior na família dele, e a gente se solidariza, e quando ele tiver numa fase um pouquinho melhor, é difícil, é complexo essa perda, e a gente vai retomar esse contato, refazer essa entrevista. O nosso pessoal veio falar muito para mim por inbox, eu queria deixar
essa porta aberta. Bom, gente, uma boa tarde a todos vocês. Paulo, muito obrigado. Fausto, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Obrigado, galera. Valeu. Obrigado, um abraço. Só um minutinho. Pronto, acabou. Gente,